Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Prosa da Lei. Nosso objetivo aqui é tratar de maneira simples, de forma mais informal, sobre o direito. Hoje, especificamente, vamos tratar a respeito do direito civil e o meu convidado é o Dr. Josué Pereira Rosa, advogado na área civil, especialista. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, doutor Adilson. A satisfação toda minha estar aqui com você, para participar desse podcast. E eu que agradeço o honroso convite, de poder partilhar, um pouco do conhecimento que a gente tem nessa área do direito, o melhor ramo do direito, que é o direito civil, certo, que é de suma importância para toda a sociedade atual. Com certeza, eu acho que é um dos direitos que mais impacta a sociedade, né? Sim, ele tem essa dimensão de impactar a sociedade, porque trata da regulação das relações entre os cidadãos. E é o ramo do direito que tem assim, a maior abrangência, enquanto outros ramos têm uma certa especificidade, algo assim mais restrito, já o direito civil é bem mais amplo, bem mais abrangente. Certo. Bom, eu também sou advogado, trabalho na área previdenciária, então nesse ramo aqui eu vou fazer algumas perguntas, como o cidadão, as dúvidas que o cidadão tem geralmente, é o que eu vou tentar se colocar no lugar dele para ir questionando e a gente conversando um pouquinho sobre esse direito. Primeira pergunta, é direito civil ou civil? É direito civil. Direito civil, não é nem civil. Não, é direito civil. Tá? Civil é quando se refere às varas, A primeira vara civil, a segunda vara civil, mas o ramo do direito é direito civil. Muito bem. Esclarecido já. Essa primeira dúvida é que a gente ouve muito falar civil ou civil, então é direito civil. Sim. Muito bem. Bom, fiz uma relação de algumas perguntas aqui. O que seria o direito civil? Ele é muito civil, melhor dizendo, ele é muito amplo, Não daria para a gente tratar todos os ramos dele. Sim. Então, nós imaginamos conversar um pouquinho em relação à responsabilidade civil. Sim. E sobre essa responsabilidade, o que é essa responsabilidade civil? A responsabilidade civil é uma área do direito que, digamos assim, é a obrigação que a pessoa tem de reparar um dano ou um prejuízo causado a alguém. É a área do direito que se incumbe de fazer com que aquela pessoa que sofreu uma violação de um direito seu, ela tenha a sua condição voltada ou retornada àquilo que era antes da referida violação. Entendi. Então ele acaba abrangendo as relações entre essas pessoas. Entre as pessoas, É claro que tem também a responsabilidade civil do Estado. Mas vamos citar assim um exemplo. Certo. Uma pessoa que ela teve a imagem dela indevidamente divulgada no meio de comunicação ou outro meio. Ela teve o seu direito à imagem, o direito à intimidade violado. Certo. A responsabilidade civil ela se incumbe de tratar da reparação que essa pessoa que foi vítima dessa, digamos assim, dessa infração, não no sentido penal, mas dessa conduta, vamos dizer assim, ilícita do agente, de ter a sua reparação e voltar àquilo que era antes. Às vezes, desfazendo uma publicação, retirando circulação e até mesmo tendo que fazer ou pagar uma certa indenização como uma compensação pelo dano sofrido. Entendi. Então, nesse caso, é algo à parte do dano, vamos dizer assim, do crime penal, de alguma responsabilidade penal, em relação, muitas vezes, a uma recompensa monetária, uma reparação. É que, às vezes, em alguns aspectos, o direito civil,
a responsabilidade civil mais propriamente dita se comunica com o direito penal, mas em regra ela é a parte. Entendi. Porque no caso os ilícitos penais, eles ali têm uma penalização. Já no caso, os ilícitos civis têm a natureza de reparação. Entendi. E há necessidade de uma configuração, primeiro, uma penalização, por exemplo, em relação ao direito penal, para depois verificar a questão da responsabilidade civil? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Então, ou seja, não caminha em conjunto mesmo, há uma separação. Há uma separação. Entendi. Há situações, por exemplo, vamos pegar aqui algo que é tipificado como crime. Certo. Então, às vezes, lá no direito, caminham junto, né? A ação no juízo civil e a ação no juízo penal. E muitas das vezes, aquilo que é decidido no juízo penal tem reflexo no juízo civil. Um exemplo, a pessoa é acusada de ter cometido um determinado crime, mas ao final da persecução penal, da tramitação, né, na esfera penal ou na esfera criminal daquele processo, constata que aquele crime não houve. E também constata que aquela pessoa que está sendo acusada de ter cometido aquele crime de fato não fez. Então isso aí vincula o juízo civil, porque se no penal, que é mais assim específico na busca da prova, considerou que aquela pessoa não cometeu aquele tipo de crime, ou aquele crime em si, o juízo civil vai, consequentemente, absolver ele de qualquer pretensão de reparação que a vítima tenha. Certo. E essa responsabilidade, ela atinge danos morais, materiais? Quais seriam os danos possíveis acionar? Os danos materiais, os morais e também os danos estéticos. Os danos estéticos hoje também é considerado como uma responsabilização. A pessoa que comete alguma conduta, né, em que ele vai causar um dano estético a alguém, ele pode ser obrigado a fazer a reparação. Certo. E esse dano estético é na obrigação de realmente reparar um erro ali cirúrgico ou algo nesse sentido. Sim, por exemplo, a pessoa ela contratou um dentista para fazer um tratamento ortodôntico. Certo. Um exemplo. E ao final do tratamento, ao invés de os dentes ficarem alinhados certinho e tal, acabou, por fim, que ficaram mais desalinhados. Certo. Ou até mesmo com falhas, quer dizer, de modo que houve assim, uma certa desfiguração, alteração estética na pessoa. Ali, além de, é claro, o profissional ele ter que pagar ou indenizar a pessoa, né, por aquele dano sofrido, uma reparação, uma compensação pecuniária, em sendo possível também corrigir aquele tratamento, vamos dizer assim, não satisfatório que ele praticou. Entendi. E como que a justiça conduz um processo nesse exemplo que foi dado? É feito um laudo? Como que é a constatação desse erro médico? Sim, aí tem que ter os laudos, né? Os exames periciais para ficar configurado que ali de fato houve vamos dizer assim, um ilícito, ou seja, houve um prejuízo estético para a pessoa ou até mesmo um prejuízo material, né? Certo, entendi. Então, como que você, como doutor, considera a importância desse ramo do direito na sociedade? É importante porque o ordenamento jurídico, o pátrio, doutor Adilson, ele traz assim segurança e proteção para o cidadão. Entendi. Lembro, no Código Civil de 2016, né, então tinha lá o artigo 159, por exemplo. Então ele era genérico. E lá ele falava só a respeito da conduta.
não especificava se era uma conduta culposa, dolosa, só isso. Então ele era muito genérico, e a pessoa, a vítima de um ato ilícito, ela que tinha que provar. Hoje, com o novo Código Civil, então ali nós vemos que a conduta, a culpa, o nexo de causalidade e o dano. Estando presente, né, esses 4 elementos, o que acontece? A pessoa, ele tem os meios de buscar a reparação. Ou seja, hoje a responsabilidade civil, ela tornou, assim, digamos, mais protetora para o cidadão, né, que não está mais naquele estado de vulnerabilidade. Por exemplo, eu sofri um dano, eu sofri um prejuízo, e agora? O que fazer? Aonde recorrer? Entendi. Ele tem hoje um amparo legal para isso. Então, houve uma evolução nessa proteção. Sim. Isso é muito importante. Tá. Uma outra questão. Até que ponto essa responsabilidade ela realmente é efetiva em relação a um contrato? Um contrato que já traz alguns riscos que a pessoa possa ter numa operação. Esse risco, ou melhor, essa responsabilidade, ela pode ser já previamente definida, algum risco ali no contrato para isentar a responsabilidade civil? Sim. É o consentimento informado. Vamos pegar um exemplo, uma cirurgia. Certo. O paciente, né, ele tem uma determinada patologia e ele procura um médico para fazer o tratamento. Certo. Aí o médico, após o diagnóstico, ele diz assim, olha, há uma possibilidade de você fazer uma cirurgia. Tá? Mas para você fazer essa cirurgia, existe esse risco. Tá? Aí a pessoa, o médico, ele passando todos os esclarecimentos, todas as informações, e pegando o consentimento por escrito do paciente, autorizando a realização daquela cirurgia ou daquele procedimento, mesmo estando cientificado dos riscos, se acontecer algum tipo de risco, aí o médico, ele está, se ele agiu, é claro, dentro do contrato, com a diligência necessária para a realização do serviço. Entendi. Ele informou certinho, ele aplicou todas as técnicas, toda a diligência dele. E mesmo assim, aconteceu o imprevisível, ou melhor, aconteceu aquilo que ele previa, ele vai se safar de uma responsabilização, né? Porque teve o consentimento da vítima, né, no caso do paciente, e o paciente foi devidamente informado dos riscos, né, ou dos eventuais problemas que ele poderia ter. Então, é a importância de toda essa relação, se for possível, procurar um especialista para realizar um contrato, definir exatamente esses termos, né? Sim, um contrato, e aí no caso é a responsabilidade civil contratual, né? Quer dizer, a pessoa firmou um contrato, bem feito, vamos usar uma expressão popular, né? Bem amarradinho, né? Com os mínimos detalhes, né? Para quê? Para que depois ele não venha a ser pego, né? Em, de repente, alguma coisa ali que possa implicá-lo, mesmo ele tendo trabalhado com toda a diligência, né? Naquela situação, naquele procedimento ali. Então, porque quando a gente verifica na área médica, né, quando vai fazer uma cirurgia, sempre vejo colher assinatura sobre os riscos, né, da cirurgia ou do tratamento. Mas quando a gente, né, deixa um pouquinho essa relação e vê no dia a dia, é muito comum as pessoas realizarem acordos aqui e ali, só de boca, muitas vezes superficial esses combinados, e na hora que há um problema, que há algo que tem que discutir ali a legalidade daquele ato, eu acredito que nesse ponto a pessoa lembra da importância do contrato. A importância do contrato, né? Às vezes, porque o que acontece, né? A relação de confiança, ela vai até quando não dá problema. A relação de amizade vai
até enquanto não dá problema. Ele é meu amigo, tudo bem e tal, vou vender o carro para ele, mas não vou pegar uma nota promissória, um cheque, tudo mais. Daqui a pouco passa um mês, 2, mas você não vai me pagar? Não, mas pagar o quê? Ficou tudo na informalidade. Ficou tudo na informalidade, e aí a pessoa que se sente lesada, ele pode até se socorrer, né? Por exemplo, do judiciário para fazer valer o direito dele diante de uma conduta ilícita da outra parte. Só que aí ele vai ter um esforço bem maior para conseguir fazer prova daquilo que ele está alegando, né? Porque não está escrito. Né? E muitas vezes fica mais caro ainda buscar reparação. Sim, fica mais caro. Do que se antes tivesse sentado junto com alguém que estaria ali realizando um contrato junto à vontade das partes e deixado tudo bem definido, né? Sim. Essa situação. Recentemente eu tive uma situação que uma pessoa ele pediu orientação, né, sobre uma notificação extrajudicial. Aí eu fiz a minuta para ele certinho e tal. É nesses termos mesmo que eu quero, doutor. Tudo bem. Então, fiz agora documento oficial, mandei para ele. Falei assim, só que antes de qualquer coisa, o senhor vá no cartório e reconheça a firma da sua assinatura. Porque você fez o documento, reconheceu a firma, guardou bem guardadinho, ali já é um meio de a pessoa depois não alegar, não. Esse documento aí, ele pode ter sido forjado, pode ter sido feito a posteriori, não. Fez o documento, reconheceu firma, já... isenta de problemas futuros aí, problemas futuros. Né? Porque eu já vi casos, né, que entre as partes estava tudo certinho, Sim. Tá tudo bem combinado, até que uma faltou, até Sim. que uma faleceu. Aí como que vai a família saber exatamente como esse negócio foi feito? Qual era ali o acordo entre as partes? Tratativos, né? E ainda tem um agravante nesse caso aí, que às vezes a pessoa ele faz um negócio, mas ele não informa a família, né? Outro problema, né? E a família é pega de surpresa e depois eles ficam como de olhos fechados, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Né? Daí a importância, né, nas relações contratuais, sempre tudo por escrito. E se chegar a falecer uma das partes e tiver um contrato bem elaborado, isso mesmo após a morte, o que foi combinado, o que foi acordado, se mantém. Se mantém em relação àquele que foi acordado. Se mantém. Uma outra situação aqui que é interessante a gente comentar em relação ao acidente de trânsito. Sim. Como que, por exemplo, aconteceu ali um acidente, alguns comentam que a polícia rodoviária, o guarda de trânsito, muitas vezes não se desloca mais naquele local para fazer ali a ocorrência. Sim. É real isso? Eles não estão deslocando até o local? Hoje existe o BATEU, né? Boletim de Acidente de Trânsito Eletrônico Unificado. Quando é um acidente de trânsito que não envolve vítimas, a polícia militar, a polícia rodoviária, orienta que as partes elas façam ali pela internet, né, um boletim de ocorrência, prestando todas as informações do que aconteceu. Esse boletim vai ficar registrado no banco de dados deles lá e depois a pessoa, após pagar uma taxa, né, ele consegue uma cópia. Agora, quando é um acidente que envolve vítimas, mesmo que seja, de repente, até lesões leves apenas, aí eles comparecem lá. Entendi. Eles comparecem e eles mesmos que fazem o boletim de ocorrência. Caso não houve vítima ali, né, foi um acidente somente por danos materiais, Sim. O que é importante essa pessoa naquele momento registrar? E muitas vezes o registro vai ser num outro momento, não vai conseguir fazer o registro ali. O que é importante as partes procurar para realizar? Se é tirar foto, se é pegar assinatura em algo? Tem alguma orientação nesse sentido? Tirar fotos, filmar, de repente até com a autorização para conhecimento e consentimento das partes,
gravarem, né, o que foi aconteceu. acordado entre eles ali, né, para depois colocar no papel, né, porque de repente está ali num acidente, discute e tal, aquela coisa toda, e só vão fazer o boletim na hora que chega em casa quando tem acesso ao computador, né. Entendo. Então ali no local o importante é, mesmo assim de forma informal, documentar, né, Documentar. com registro, com áudios, né. Olha, estou aqui na avenida tal, no cruzamento tal, houve um acidente em que o veículo tal abalroou no meu e causou esse dano, fotografar a placa do veículo, né, tudo certinho, para evitar que a outra parte depois tenta fugir da responsabilidade. Né? Entendi. Se tiver alguma testemunha, Sim, outra também. uma testemunha, né, anotar o nome, o endereço, né, certinho, telefone. Entendi. Para poder ter meios de comprovar aquele dano. Sim. Acidente de trânsito, ainda nesse tema que é, né, muito comum acontecer alguma responsabilidade nessa parte. Fica só no danos materiais ou, se porventura a pessoa perdeu ali um evento, um compromisso sério, é possível estender esse danos a essa situação? Sim, dano moral, né? Não, dano moral. Por exemplo, vamos pegar uma situação prática. O pai, ele está se deslocando para a formatura do filho dele, numa cidade fora. E está ali a família e tudo mais e tal, tem um horário marcado. Aí, de repente, a pessoa, numa pressa ou usando o celular, atravessa a preferencial, bate no carro dele, o carro acaba ficando danificado e ele não consegue chegar à formatura do filho. Sim. O que acontece? Ele sofreu um prejuízo ali, poxa, perdeu de participar da formatura do filho, que é um momento único na vida. Ele pode, além dos prejuízos materiais decorrentes daquele acidente, também peticionar, reclamar a indenização por danos, pleitear, né, a indenização por danos morais, por conta daquela, vamos dizer, aquela situação ali, aquela chance que ele perdeu, aquela de não ver o filho se formar. Pode acontecer, por exemplo, com relação a casamento, né? Sim. E outras situações, vale. Então, o acidente de trânsito, ele, além dos danos materiais, conforme a situação, dependendo do caso ali, né? o caso, pode ensejar também indenização por danos morais. Porque eu vejo, né, que as pessoas muitas vezes se preocupam ali com o dano material, se tem seguro, já vem aquela tranquilidade, mas esquece também dessa outra parte. Outra parte, né? Entendi. É a mesma coisa, por exemplo, vamos supor o dano estético, né? De repente, ali no acidente, teve o dano material, e vai que um estilhaço de vidro pega o rosto da pessoa e provoca uma cicatriz que, de repente, mesmo com cirurgia plástica, não consegue reparar. Sim. Que daí seria o danos materiais aliado ao dano estético, né? Também. Por conta dessa situação. E nesse caso vai ter ali o deslocamento do guarda de trânsito, da polícia rodoviária, mas o que o cidadão puder registrar também é interessante para colaborar com as provas, né? Quanto mais informações, mais subsídio ele tiver para colocar no boletim, no caso do bater, melhor. Né? Melhor fica para comprovar esses danos. Perfeito. Mudando aqui um pouquinho o questionamento, relação à propriedade. O que o doutor tem encontrado nas causas que vem trabalhando em relação a isso? O que é comum acontecer? Quem tem uma propriedade, talvez o vizinho invadiu um pouquinho ali o muro. O que pode causar de responsabilidade civil nessa parte? Então, no caso da propriedade, é um direito de todo cidadão, né? O direito à propriedade. Quando essa propriedade ela é violada, seja em que aspecto for, a pessoa prejudicada, ela tem o direito, né, a ser indenizada, de ser reparada. Vamos pegar um exemplo.
o vizinho, ele vai construir uma casa. Uhum. E nesse processo de construção da casa, ele não toma os cuidados necessários e vem, de repente, causar rachaduras na casa do vizinho que já está pronta, consolidada e tal. Sei. O que vai acontecer? O vizinho prejudicado vai reclamar a indenização pelos danos materiais provocados, né? Que nem, por exemplo, usou, escapou demais. Hoje não se usa mais tanto, né? Até por conta disso, mas aqueles bate-estaca, né? Sim. E era comum de aquilo provocar aquela vibração no solo e prejudicar uma construção ao lado, né? Então, quem é o prejudicado, ele tem o direito de buscar a reparação. Do dano sofrido, tanto no aspecto material e até no aspecto moral também, né, conforme a situação. Dependendo do que prejudicou ali. Sim, prejudicou ele. Porque às vezes tem aquela situação, né? O valor sentimental que uma propriedade tem. É aquela casinha que era do meu avô, passou do meu pai, e está aqui, e com todo o cuidado, simplesinho, mas a pessoa tem aquele apego àquele espaço ali. Aí daqui a pouco, por uma circunstância alheia à vontade dele, uma circunstância qualquer, alguém vem e derruba aquela casa. Ou cria algo, uma situação, que aquela casa ela precisa ser demolida, não vai poder mais ficar em pé. Quer dizer, por conta desse valor sentimental, ele pode também pleitear a reparação. Muitas vezes o dano moral é maior, né, por conta desse sentimento de ser casa de família, tradição, do que o dano material. Material propriamente dito. Entendi. Uma outra questão aqui, que eu estava vendo esses dias, que teve algum problema com o Facebook. Sim. Né, em relação à colheita de informações, de dados que não foram autorizados à divulgação. Né? Sabe como está o andamento disso? Está em andamento ainda na justiça em relação a isso? Sim, porque as plataformas digitais, né, elas têm a obrigação, né, de manter, né, o sigilo das informações, dos dados das pessoas que não são autorizadas a publicar. E aí, quando há um vazamento dessas informações, o que acontece? A plataforma digital, como no caso do Facebook, né, ele é obrigado a indenizar as pessoas, né, para reparar as pessoas por conta daqueles vazamento de dados. E nesse caso aí, a justiça ela tem sido firme, né, vamos dizer assim, na punição ou na condenação deles a reparar os danos. Isso ainda é dentro desse ramo do direito que é a responsabilidade civil. Entendi, ainda faz parte. Sim. Entendi. Essas pessoas que porventura tiveram seus dados ali colhidos de forma irregular, está precisando provar o que para ter direito a essa ação, para conseguir mover essa ação? Somente ter o acesso ao Facebook, ao período que estão alegando essa colheita irregular? Sim, porque no caso, a responsabilidade civil, em regra, ela é subjetiva. E aí o que acontece? O agente, ele agiu com culpa. Certo. E qual é a culpa da plataforma digital, da rede social? Foi não ter o cuidado, o zelo necessário em proteger os dados daquela pessoa. Entendi. Então, quando a pessoa, em juízo, ela demonstra, né, que, olha, os meus dados estavam guardados em tal plataforma digital e eles foram indevidamente violados e tudo mais. Ali está demonstrado que aquela empresa, né, ela não teve o cuidado necessário, a segurança, né, necessária para os seus usuários. Entendi. E aí ela é obrigada a reparar. De todas essas
questões que a gente veio tratando aqui em relação aí à negligência, possível negligência médica, acidente de trânsito, a inversão do ônus da prova, que é a possibilidade daquele que tem mais capacidade, né, de comprovar o fato. O juiz autoriza nesses casos também? Autoriza. Aí mais especificamente, né, nas relações ligadas, né, ao Código de Defesa do Consumidor. A partir do artigo 14, né, do Código de Defesa do Consumidor, então, onde é autorizado a inversão do ônus da prova. Por exemplo, tecnicamente falando, o consumidor ele é hipossuficiente, ele é vulnerável em relação ao fornecedor. Pegamos aí um exemplo, um celular. Nós, o cidadão comum, né, não temos como, né, do ponto de vista técnico, dizer assim, ó, esse celular aqui, ele não está bom, não está apropriado para o uso por conta dessa situação. A gente não tem como fazer isso do ponto de vista técnico. Aí, o que acontece? Quando a empresa ela é acionada na justiça e o juiz autoriza o ônus da prova, ela que tem que trabalhar no sentido de provar. Não, se o aparelho deu problema, não foi culpa minha, por isso, por aquilo outro. Não é o consumidor que tem que fazer essa prova em si. Só vai dizer assim, ó, tomei prejuízo e quero que a empresa indenize. E isso está dentro desse ramo que a gente está tratando da responsabilidade civil. Responsabilidade civil. Sim. E aí há uma comunicação, né, entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. No caso do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor, seja de produto ou de serviço, ela é objetiva, por conta da natureza da atividade desenvolvida. Ou seja, ele está pondo produtos no mercado, está oferecendo serviço no mercado. Logo, a responsabilidade dele é de indenizar caso o produto ou serviço dele não esteja de acordo, não esteja a contento e vier a reclamação contra ele. E isso novamente envolve danos morais, materiais, se for algo estético também, abrange toda essa responsabilidade. Toda essa responsabilidade. Por exemplo, a pessoa adquiriu um televisor. E de repente esse televisor, por defeito de fabricação, ele explodiu. E ali na sala onde ele explodiu e tudo mais, ele afetou um quadro de grande valor que o dono daquela casa tinha. Quer dizer, ali houve, além do prejuízo material, também dano moral, que é uma preciosidade que a pessoa tinha em casa e que a explosão daquele aparelho acabou afetando e danificando ela. Até mesmo se causar algum na parte estética, né? Se machucar a pessoa, lesionar a pessoa nesse sentido também. Provocar, por exemplo, uma queimadura, né, que deixa uma cicatriz irreversível. Né? Certo. Muito bem. A gente sabe que também que existe algumas situações que excluem a responsabilidade. Nós comentamos no começo em relação a essas relações estar ali muito bem formuladas dentro de um contrato, com as cláusulas, tendo uma certa transparência, e a responsabilidade ela vem no sentido de se algo acontecer fora dessa relação contratual. É uma negligência que consegue demonstrar que houve uma responsabilidade fora do contrato. Se as partes, mesmo assim que houve essa negligência, elas quiserem entrar no acordo, como que é tratado essa situação? É possível fazer fora da justiça, do meio judiciário? Sim. Que no caso, a pessoa, ele sofreu um determinado dano. E mesmo, eu contratei você para me prestar esse serviço. O serviço não ficou a contento, por essa razão. O prestador do serviço, ele vai lá e ele reconhece. Não, de fato, a gente contratou,
posto aqui o que era minha obrigação, o que era sua obrigação e tudo mais, mas eu percebo que eu falhei na minha conduta. Então, eu estou disposto a fazer aqui uma composição com você. É possível, sim. Essa composição fica só entre as partes ou precisa levar em conhecimento para a justiça? Para homologar alguma coisa? Não necessariamente. Fez ali, digamos assim, um acordo extrajudicial entre as partes, o recomendado é feito o acordo, acertou, assinatura, testemunha e, pelo menos, reconhecimento de firma. Entendi. O ideal seria, por exemplo, conforme a dimensão, né, os valores das situações envolvidas, até o registro do cartório de títulos e documentos. Né? Mas muitas vezes o reconhecimento de firma naquele documento já é o suficiente para se resguardar a pessoa e de evitar que mais tarde alguém venha em cima daquele mesmo fato em que já houve um acordo querer ir para o litígio. Entendi, renegociar. Agora, quando vai para a esfera judicial, é possível também, antes da aprovação da sentença, também as partes fazerem um acordo. Só que aí esse acordo, uma vez feito, ele tem que ser homologado pelo juiz. Pelo fato que já está em andamento. No processo. E fez o acordo entre as partes, leva para o juiz homologa, né? E aí, como diz, vira lei entre as partes, aquela sentença homologatória. Perfeito. O papel do advogado em toda essa relação não se limita só a quando o caso precisa ir para a justiça, quando precisa resolver um conflito. Eu acredito que, por tudo que a gente já conversou aqui, antes de ter um conflito já estabelecido, é interessante a procura de um advogado para ali confeccionar o contrato, colocar as cláusulas adequadas para aquele caso. Sim. Como o doutor mesmo se referiu, né? Há um conflito. E o advogado ele tem esse papel, né, de, mesmo fora da esfera judicial, ele dirimir os conflitos, ser um intermediário. Então, às vezes, pegamos o exemplo, o mecânico e o cliente, ou o vendedor e um comprador. Aconteceu algo entre eles ali, que aquilo que foi acordado, aquilo que foi ajustado, acabou não fluindo adequadamente. O que pode acontecer? Tanto um como o outro, através do advogado, procurar fazer um acordo, um ajuste, acertar a situação ali mesmo antes de ir para o juiz. E o advogado aí vai orientar, né? Olha, você está dentro dessa situação prática, ele procurar orientar o cliente dele, né? De quais são os direitos dele, quais as obrigações que ele tem e quais os caminhos ele pode trilhar para chegar à solução de um conflito, né, de forma amigável e também, né, para ele entrar demandar em juízo ou buscar em juízo, né, a reparação de um prejuízo, ele estar seguro de que aquilo que ele está alegando realmente ele pode provar em juízo. Então, primeiramente, o advogado tem que, vamos dizer assim, alertar, orientar, né, a pessoa para aquilo que ele pretende levar à justiça, não chegar lá, como dizem, incomodar o judiciário por qualquer coisa que às vezes até podia ser resolvido. Podia resolver antes, né? E antes ainda dessa situação, talvez antes de, por exemplo, a gente observa que muitas vezes vai comprar algum produto ou vai fechar algum contrato, naquela empolgação a pessoa recebe o contrato, nem lê direito quais são as cláusulas e vai assinando. É importante ter um tempinho ali, ter uma certa preocupação de procurar alguém, né, um advogado, um especialista, para ler essas cláusulas, né? Sim, é o ideal. Para entender o que realmente está sendo contratado. Geralmente, por exemplo, contrato bancário, contrato de loja, são contratos de adesão, né? Então, ali, o que acontece? O consumidor, digamos assim, ele só vai ter lá preenchidos os dados pessoais dele e depois embaixo assinar. E às vezes ele tem aquelas letrinhas minúsculas, né? Que precisa de louco para ver. Então, um contrato
posto na mão de um especialista para ele analisar, olhar e tudo mais, vai levar aquela pessoa a ser orientada sobre a conveniência de ele assinar ou não, de ele aderir ou não àquele contrato, para evitar no futuro os aborrecimentos, quando não vai ter mais como ele se safar, né? Ó, você assinou daqui, ó. E outro detalhe, né? A contratação de um advogado neste momento para analisar um contrato, para alertar sobre algumas cláusulas que não está tão transparente, é até um investimento para o negócio da pessoa, né? Sim, é um investimento. Ele tem que tratar isso como investimento, porque se lá na frente dá problema esse negócio, é muito provável que vai sair mais caro ainda Sim. a reparação desse dano. É porque às vezes o advogado ele comprou uma quantia X para fazer uma consultoria, uma orientação num determinado contrato. Mas é muito caro. Aí quando chega lá na frente, ele se vê numa situação embaraçosa. Aquele contrato começa a mostrar-se prejudicial para ele. Mas eu quero encerrar esse contrato, na linguagem técnica, né? Eu quero resolver esse contrato. Sim. Mas lá tem uma cláusula penal que estabelece que você vai pagar tanto. E muitas vezes, na hora que ele assinou esse contrato, estava tão assim, emocionado com aquele momento que ansioso e não viu esses detalhes. Não tem lá, que tem uma cláusula penal, ó, que ele vai pagar, por exemplo, 50 mil pela resolução do contrato. Se ele tivesse contratado o advogado falou assim, olha, aqui tem uma cláusula que ela pode lá na frente ser pesada para você. Aqui tem uma cláusula que lá na frente pode trazer certo incômodo para você. Aqui tem outra cláusula que de repente pode fazer com que você não consiga honrar esse contrato, ou a obrigação que você está assumindo aqui, ela é muito alta. Sim. E aqui consta que se você não conseguir cumprir o que está aqui, você tem que pagar tanto. E a pessoa, deixa eu pensar um pouco. Pensar, né? E até mesmo pela experiência do advogado nesse momento, ele já sabe já de certos problemas. Sim. Que esse tipo de contrato pode vir a acontecer, vir a cometer pro segurado, né? O cliente dele. Exato. Tudo bem, doutor. Eu acho que esclarecemos bastante coisa nesse episódio, né? Eu creio que o que é mais importante nessa conversa e deixar claro a quem está nos ouvindo a importância de sempre ter um especialista para avaliar os contratos, as relações, né, entre as pessoas, antes que esse problema fique muito maiores do que ele poderia ser no início e ter medidas e atitudes muito mais caras, né? Sim. Há um ditado popular que diz que é melhor prevenir que remediar, né? Então, às vezes, quando a pessoa ele vai fazer um negócio jurídico qualquer, assinatura de um contrato, seja aquele contrato por adesão ou não, ele buscando a ajuda de um profissional confiável, né? Um profissional que tenha realmente domínio daquela matéria, né? Que ele está ali a lidar, como o doutor disse atrás, é um investimento. Ele está agindo de forma a prevenir situações que lá na frente seriam assim, mais trabalhosas e mais custosas para ela, para resolver, e que às vezes nem sempre o resultado é positivo. É positivo, com certeza. Na minha área, que é o direito previdenciário, é o planejamento previdenciário. Sim. É o que a gente oferta, porque é ele que vai demonstrar quais são as opções lá na frente mais vantajosas, aonde aquele investimento na aposentadoria realmente, né, de fato vai trazer algum retorno. E isso também estende na questão do direito civil também, né? Sim, aplica-se também no direito civil, dessa questão, né, da prevenção, né, da orientação antecipada, né, por exemplo, às situações, a consulta, né, de como proceder em determinadas situações. Bom, então eu acredito que de tudo que a gente comentou hoje,
o mais importante é a prevenção. É a prevenção. A prevenção. Sempre. Eu ia pedir pro doutor falar uma frase impactante aí para nós terminar esse podcast, mas acho que o senhor comentou em relação a sempre procurar um especialista, né? Sim. Vou repetir, né? Isso, por favor. Prevenir que remediar. E, baseado nessa frase, né? O amigo, o cliente, a pessoa sempre procura um profissional daquela área específica, né? Que de repente você quer tratar ou quer realizar um negócio jurídico, seja na área do direito civil, seja na questão previdenciária, que é a especialidade do doutor, para buscar orientação, porque lá na frente vai evitar situações que podia dizer assim, poxa vida, se eu tivesse me agido de forma diferente, talvez não estava passando por esse momento. E eu vejo o advogado especialista como um tradutor do direito. Sim. É aquele um que pega aquelas frases, aquelas palavras que está lá no contrato mais complexa, né? Aqueles termos mais técnicos, e consegue passar, traduzir para o cliente de uma forma que ele entenda melhor, né? Sim, é porque o cliente, podemos dizer assim, ele pega mesmo que ele pegue um código civil e pega um manual, sim, ele não vai conseguir, mesmo tendo ali a letra da lei e um manual, ele ter aquela interpretação se não tem o profissional, né, do direito, né, que trabalha, por exemplo, especialmente na área civil, ou na área previdenciária, na área tributária, empresarial, previdenciária, né? Sim. Como o doutor disse, né? O advogado é um tradutor, é aquele que abre o olho do cliente, né? Com certeza. Mostra para ele, lança luz para ele sobre aquela situação que ele está vivenciando. Muito bem. Bom, esse episódio foi um episódio que a gente tratou de forma mais abrangente, né, a questão da responsabilidade civil, mas nós temos ainda objetivo de ter outros podcasts desse, né, atendendo ao que nós colocamos o nome de Prosa da Lei, que na verdade é essa conversa informal, essa conversa que eu acredito que a gente vai traduzindo o que o direito quer realmente estabelecer nas relações, para que quem está ouvindo consiga entender melhor como que funciona essa relação. Quero desde já te agradecer por ter aceitado o convite. Eu espero que em outras oportunidades a gente volta aqui conversar mais um pouquinho em relação a esse tema tão importante do direito civil. Eu que agradeço, doutor, o seu convite, né? E estou aqui à disposição para contribuir, né, com aquilo que a gente puder, trazendo informações, né, que venham, assim, de um modo ou outro, ajudar, né, as pessoas, aos clientes, né, esclarecendo, tirando dúvida, né, e também despertando neles, né, aquele sentimento, poxa, eu não vou fazer nada sem buscar a ajuda de um advogado para que eu não tome decisões que não venham ser benéficas para mim. Com certeza. Deus abençoe pela tua presença. Amém. E você que esteve até agora nos ouvindo, curta, compartilha esse episódio. Com certeza vai estar ajudando alguém que está ainda meio perdido em relação ao direito civil. Se inscreva também, porque a gente vai estar continuando publicando outros episódios. E nossa meta, nosso objetivo é ajudar a alcançar mais pessoas para esclarecer esse tema tão gostoso, tão importante, que é o direito civil e impacta muitas pessoas.